Mas eu declaro para vocês com muita clareza: Yeshua não é o Messias. Não é o Messias Ben Davi, nem é o Messias Ben Yosef. E nesses 2000 anos, o povo judeu está certo. Não existe mais para nós judaísmo na unidade, mas apenas judaísmo em si é pleno. E nós estamos sendo orientados para adequar nossas vidas, nossas sinagogas, segundo a Halachá, e graças a Deus, pessoas que nos consideram, nos amam, irão nos ajudar nesse propósito. Esse é um vídeo resposta para esse programa em que o líder da Beit Al-Shama, que era uma linha de judaísmo messiânico, que agora rejeita o Salvador do mundo, conhecido como Jesus Cristo, como Messias, como Salvador, e ele faz aí um monte de pontos querendo invalidar o ministério e a morte e o sacrifício do Messias. Nós gostaríamos de responder de forma sucinta e objetiva, colocando aqui as proposições dele e analisando dentro das Escrituras, para que as pessoas que têm pouco conhecimento das Escrituras não possam ser enganados por esse espírito do anti-Messias, esse espírito cético. E aí você observa no vídeo dele, Yeshua não é o Mashiach, quer dizer, Jesus ou o Messias, ou Cristo não é o Salvador, não é o ungido, o Messias. E ele traz um ponto aí, começando em Mateus 2, falando sobre a origem ou local em que o Messias cresceu. Que está em Mateus 2, 22 e 23, ouvindo que Arquelau reinava na Yahudá, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos navios, os profetas, ele será chamado Natziri, o Nazireu. Bem, ele afirma que nenhum profeta afirmou que o Messias ele iria habitar em Nazaré. Ele alega que até porque não existia uma Nazaré na época em que os profetas viveram. Bem, se você observar com cuidado, a palavra Nazireu é do hebraico Nazir, que quer dizer simplesmente consagrado ou separado. Então, como que nenhum profeta ele anunciou que o Messias seria alguém consagrado ou separado? Em Isaías 49, 7, assim diz o Senhor, Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que a nação abomina, o servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do santo de Israel que te escolheu. Sim, queridos, o maior profeta messiânico, Yeshayahu, Isaías, afirmou que o Messias seria desprezado, que o local de criação em que ele viveu seria desacreditado. Foi essa mesma reação que Natanael teve. Pode alguma coisa vir, boa coisa vir de Nazaré? Então foi profético, até o local em que ele cresceu. Era um local marginalizado, era um local que não era valorizado pelos judeus. E o Messias cumpre nitidamente essa profecia. Em Miqueias 5:2, a pessoa em questão aí afirma que não pode ser usado como um texto em que o Messias nasceu. Bem, vamos ler. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Arudá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bem, o que ele alega é que o recenseamento nunca existiu, né? Que segundo Lucas 2:2, César Augusto manda recensear todo o império. Na verdade, esse líder religioso desse movimento, ele fala que esse recenseamento nunca aconteceu. Mas dados históricos mostram
que o censo ocorrido próximo ao tempo em que José e Maria desceram a Belém foi o primeiro censo ocorrido durante o governo de Quirino sobre a Síria. Isto implica que posteriormente houve um outro censo, e provavelmente aquele referido por Flávio Josefo, um historiador judeu, que confirma que houve sim um recenseamento. Então, historicamente houve um recenseamento, e historicamente o Messias nasceu sim em Belém. Outro argumento é que o sacrifício do Messias não poderia ser feito exclusivamente por sangue. Ou, como ele refuta o texto de Hebreus, que fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele utiliza Levíticos 5:11, que diz: porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. Então o que ele faz? Ele pega esse relato de uma oferta pelos pecados, uma oferta de alimentos, e aí ele coloca como sendo um precedente para dizer que havia sim expiação de pecados sem derramamento de sangue. Porém, queridos, a verdadeira expiação de fato ocorria anualmente, uma vez por ano. O livro de Levítico 16 retrata isso, capítulo 23 também, em que os filhos de Israel eram julgados e eram sentenciados. O veredito era dado se o perdão havia sido dado ou não. E Levítico 16, 27 deixa claro que meios eram utilizados para que acontecesse essa expiação. Diz que o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e seu esterco queimarão com fogo. Agora note o verso 34. E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. Então, senhores, esse líder religioso está equivocado, porque o sangue era sim derramado no dia da expiação, e era aí que os pecados eram expiados, eram apagados de fato. Então havia sim derramamento de sangue, sem exceção. Bom, ele também usa Oséias 14:2 para dizer que não é necessário o sacrifício do Salvador, porque, segundo o contexto que ele distorce, que podemos oferecer como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não é isso que o profeta Oséias 14:2 está falando. O profeta está falando que parte do arrependimento é confessar, e não somente os sacrifícios dos nossos lábios. Nós podemos ter ambas as coisas, sem anular aquilo que o Eterno prescreveu, que era o sacrifício do Cordeiro, desde sempre. Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Guarde bem essa frase, porque muitos céticos que rejeitam o sacrifício do Salvador no madeiro utilizarão outros textos fora do contexto para dizer que existem outros meios de salvação, o que é uma mentira, porque o Eterno se agrada do oferecimento do Messias, quando sua alma se puser por expiação do pecado. Está no Taná, chamado Antigo Testamento. Verá sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá sua posteridade, ou seja, os remidos que serão salvos por meio do seu sacrifício. Outro ataque ao nosso Salvador, nosso amado Salvador, por parte desse líder religioso, que é de um grupo chamado Beit El-Shama, que era uma linha judaico-messiânica, mas que agora é ortodoxa, ao que parece, que nega o Novo Testamento, que nega o Messias. Você deve ter cuidado para não assistir vídeos dessas pessoas, porque, segundo o profeta Yohanan, são anti-messias. Eles têm o espírito do anti-messias. Não saudeis, nem permitais que entrai na vossa casa, assim ele diz nas suas cartas. Então é temerário, é muito sério o que está acontecendo. Nós realmente chegamos ao fim. Esse sujeito, que era
um ex-líder religioso do sistema protestante, se não me engano, pastor metodista, se coloca como judeu, não sendo ele judeu, e agora nega o Messias também. E aí você vê, ele utiliza o exemplo do pecado de Davi para dizer que Davi foi perdoado, olha só, sem o derramamento de sangue do Messias. Aí ele usa 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então ele disse: cadê aí o sacrifício? Cadê o sangue? O Eterno perdoou. Só, queridos, que desde o primeiro pecador, primeiro pecado de Adão e Eva, o perdão era baseado na expiação futura do Cordeiro, do Messias, na morte do Messias. O Apocalipse 13:8 afirma que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o Criador fez a terra, ele já tinha um plano elaborado para os eventos futuros de queda e desobediência do homem, para restaurá-lo e para redimir toda a sua criação. Assim como logo no início, quando não havia judeu, nem levita, nem sistema sacrificial do templo, o Eterno designou o sacrifício de cordeiros. Diz Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, como que não havia sacrifício? Como que não havia figura emblemática do cordeiro sendo imolado, sendo morto? Bom, esse líder religioso dessa sinagoga, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito. Aí ele utiliza esse texto para dizer que o Messias não foi transpassado coisa nenhuma, que na verdade esse cumprimento aqui de Zacarias, ele não ocorreu na primeira vinda. Mas só que se você ler o contexto, diz que eles chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Meguido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte. Isso claramente se cumpre na segunda vinda do Messias, quando eles vão prantear e ver que aquele que foi morto é o verdadeiro. Até porque, quando então viria esse Messias? Que ainda seria morto e ainda seria reconhecido na segunda vinda, ou numa terceira vinda. Queridos, esse é o espírito do anticristo. Na verdade, esse movimento prepara a humanidade para receber Ra-Satã, o anticristo personificado, sobre a terra para enganar as nações. Então veja, eles negam que o Messias foi transpassado. Vamos ler o que Isaías 53 diz? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Até aí basta. Então o Messias foi sim transpassado. Melhor dizendo, ele foi moído, esmagado, ele foi humilhado, oprimido, afligido. Todo tipo de sofrimento foi infligido sobre o corpo do Messias, Yeshua, ou Yahushua. Ele utiliza a discrepância da contagem do número de pessoas que subiram para a terra do Egito, da casa de Jacó, como um exemplo de que o Novo Testamento não serve. Quando em Atos 7,14, no depoimento do mártir Estevão, ele declara: e José mandou chamar seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Aí ele leu lá, esse líder religioso do canal em questão que está aí, que em Gênesis 46, 27 tem um depoimento diferente, é um número diferente. Com mais os 2 filhos que nasceram a José
no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. O que ele não pesquisou, talvez, ele não sabe, é que quem adulterou essa contagem foram os próprios escribas rabínicos, os próprios judeus maçoretas, que mudaram essa numeração para desacreditar do Novo Testamento, para negar a validade do Novo Testamento. Então, esse erro não foi cometido nem pelos copistas, nem pelos tradutores do Novo Testamento, mas muito antes pelos copistas, pelos tradutores rabínicos, judeus, que alguns dentre eles já tentavam obscurecer a identificação do verdadeiro Messias desde aquele tempo. Bom, outro ataque, ele fala da discrepância aparente entre o depoimento do Messias, né, que chamam de Jesus, ou Yeshua, com o depoimento de João Batista. Em Mateus 11 a 15 diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, e essas são as palavras do Messias, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, aí ele pega agora o depoimento de João Batista para trazer uma aparente contradição entre o que o Messias falou de João e o que ele fala de si mesmo. Está escrito em João 1, 19 a 21. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Então veja, aqui João Batista nega ser Elias. Isso é perfeitamente compreensível. Ele nem sequer ousou se autodenominar profeta, que dirá de Elias. Até porque João não era uma reencarnação do próprio Elias. Isso tem uma explicação plausível. Em Mateus 11, 2 e 3 diz: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo ou do Messias, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então esse foi um momento de insegurança, de fraqueza de João, por estar preso, prestes a morrer, depois de 30 anos de preparo para o ministério e apenas 6 meses de obra, ele está preso. Satã põe em dúvida sua própria mente a legitimidade do seu ministério e ele se pergunta, num momento de fraqueza humana. Isso não quer dizer que o ministério dele tenha sido um fracasso ou que ele não tivesse manifestado a profecia de Elias que havia de vir. Então anote aí. Aqui está a explicação. Lucas 1,17, o anjo diz para os pais de João Batista, ou de Yohanan: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então veja, João é a manifestação do espírito e do poder de Eliarro, ou de Elias. Ele não era a própria pessoa, isso é óbvio. Aqui se trata da profecia de Malaquias, quando fala que antes do grande e terrível dia, Elias seria enviado. E, em parte, ele cumpre isso porque ainda não chegou esse último e grande dia final. Então, essa é uma profecia que ainda será cumprida na sua plenitude. Por isso que João Batista foi cuidadoso em dizer que ele não era o próprio Elias. Que essa profecia ainda se cumpre na manifestação das 2 testemunhas, no Apocalipse 11, para os últimos tempos. Ainda em Mateus 3 diz: então veio Yeshua da Galiléia ter com Yohanan junto do Iarden para ser imergido por ele. Mas Yohanan opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser imergido por ti, e vens tu a mim? Yeshua, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Yeshua imergido, saiu logo da água, e eis que lhe abria nos céus,
e viu o Ruach de Eloá descendo e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, João Batista tinha certeza da filiação do Messias, Yeshua. Ele era, de fato, filho de Yahweh, do Todo-Poderoso Altíssimo. Ele não tinha dúvidas a respeito disso no batismo. Aquilo foi manifesto depois, num momento de fraqueza. Então, ele legitimou, ele disse: eu não sou digno de que ele desate as minhas sandálias, que dirá de batizá-lo. Ele entendia quem era quando declarou: este é o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1:29. Muito bem. Eles também atacam esse grupo de fariseus modernos, né? Essa sinagoga aí. Há dúvidas de quem pertence a essa sinagoga, que, segundo Lucas 19, 26 e 27, quando o Messias diz: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Essa foi uma parábola que o Messias contou para os líderes religiosos daquela época, que o rejeitavam e o perseguiam e queriam matá-lo. Bem, aí ele diz: onde está o amor aqui pelos inimigos? Queridos, esse truque é bem antigo e é bem utilizado também pelos falsos mestres do sistema religioso atual. O amor não anula a justiça e a verdade. O amor não anula o juízo. Quando o Messias vier, ele manifestará juízo. Isso se refere aos últimos dias. Em Isaías 63, 1-4, faz uma descrição da vinda do Messias, em que parece oposta aos ensinos de amor, de misericórdia ou da graça, quando diz: quem é esse que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Esse que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Então, esse é o destino para todos que rejeitaram o Messias, inclusive estes que estão negando a autenticidade do ministério e a filiação de Yeshua, ou Yahushua, Ben Yahweh, filho de Yahweh. É esse o destino que vai acontecer. Ele vai vir com justiça, com vestes sujas de sangue. Vai pisar no lagar, ele vai esmagá-los no grande dia de Yah Todo-Poderoso. Bem, queridos, eles também utilizam alguns textos dos profetas para dizer que não se encaixam dentro da descrição profética, quando Mateus 2, 14 e 15 aplica a ida do Messias para o Egito, fugindo como criança, com seus pais. Há Oséias 11, 1 e 2, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Aí o verso 2 diz: mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Aí ele diz: aí não encaixa, porque queimar a imagem, incenso à imagem de escultura? Mas observe, o Messias tinha que cumprir toda a justiça. Tudo que foi prefigurado pelos profetas, pelos patriarcas, principalmente por ele ser chamado de filho de Yosef, o José do Egito, aquele que foi levado pelos seus irmãos à força, feito escravo e depois prisioneiro e depois redimido e alcançou o posto de governador do Egito, Yeshua cumpre isso. Assim como todo Israel foi escravo no Egito, assim como Abraão foi para o Egito por circunstâncias que o obrigaram a isso, o Messias também cumpre essa característica e se encaixa perfeitamente. Quando ele foge para o Egito, levado por seus pais, para não ser morto pelo soldado sanguinário de Herodes. Então é perfeitamente plausível que se encaixe sim também na pessoa do Messias essa característica. Bom, aí você observa. Eles também utilizam, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O argumento desse fariseu, que fez o vídeo de Yeshua não é o Mashiach, é que no original não tem corpo. Mas veja bem, Salmos 46, realmente está assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Bom, no Salmo
40 não está implícito que é corpo. Mas existem outras porções do Tanakh, do Antigo Testamento, que dão a entender que sim, que o Eterno pediu um corpo. Veja, Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, moer o corpo, fazendo enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então o Eterno requisitou sim o corpo do seu filho como preço para ser pago pelos nossos pecados. E isso é perfeitamente ilustrado quando o Eterno pede que Abraão sacrifique Isaque, seu filho, como um símbolo do plano da redenção, que o pai haveria de entregar seu próprio filho por aqueles que o odiavam, nós seres humanos, por aqueles que não amavam. Ele nos amou primeiro, a ponto de entregar seu próprio filho em nosso lugar, a ponto de abrir mão do seu filho amado e nos amar mais ainda. Bom, queridos, aí está. Ele utiliza de Miqueias 6, 7, 8 e Deuteronômio 6, 25 para dizer que um ser humano pode perfeitamente se salvar, em outras palavras, o que não precisa do Messias. Então vamos ler. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Aí ele utiliza esse texto para dizer que o homem pode perfeitamente se salvar se ele simplesmente praticar a justiça, amar a bondade e andar humildemente com o seu Deus. Isso seria realmente plausível se todos da antiguidade tivessem sido eficientes em se salvar pelos próprios méritos. Nós vamos ver isso daqui a pouco, se eles foram capazes disso ou não. Em Deuteronômio 6,25 também fala que será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, esse fariseu do vídeo, ele afirma que se você cumprir os mandamentos, você tem sua justiça própria. Você não precisa de um Messias, não precisa de Salvador. Só que na prática, queridos, todos os que tentaram cumprir os mandamentos por sua própria força falharam, fracassaram. E isso está registrado no profeta Jeremias, no profeta Isaías, quando diz que eles tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras e andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram minha aliança que tinha feito com seus pais. Então eles falharam. Não é à toa que houve um cativeiro assírio, babilônico e um cativeiro romano. Não é à toa. Mas Isaías 42, 11 fala a respeito do Messias, que o Senhor se agradava dele por amor de sua justiça e engrandeceu pela lei e o fez glorioso. O Messias veio exatamente para fazer isso, para engrandecer o Pai por meio da lei, da Torá, e o torná-lo ainda mais glorioso pela sua justiça perfeita, diferente do que aquele povo tinha feito e fracassado. A renovação da aliança, ela se baseia nessa premissa, na falha do homem e no acerto que foi provido pelo Messias, onde diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O Messias cumpre isso quando ele morre, quando ele permite que, pelo seu Espírito, nós sejamos uma nova criatura, pela renovação da mente, com a sua permanência nele. Ele afirmou: sem mim nada podeis fazer. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Não podemos nada de nós mesmos. Essa é a grande lição da aliança que foi dada pelo Messias e que o Israel, segundo a carne, falhou em cumprir. Veja, um outro ataque é que os milagres do Messias não o legitimam como
o filho de Yah, filho do Todo-Poderoso Criador. Vamos ler. Deuteronômio 13, 1 a 5, foi lido que quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, servamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Bem, aí ele diz o seguinte, que os sinais não seriam um requisito para validar a autenticidade do ministério do Messias. Mas, se você ler um outro profeta messiânico, que foi Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor, Yah, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Não foi essa obra que o Messias cumpriu? Libertou dos pecados, aliviou o sofrimento, curou as enfermidades, expulsou os demônios e libertou o seu povo. Anunciou o ano aceitável do Altíssimo, dia da vingança. Consolou os tristes. Foi exatamente essa a essência do ministério do Messias que o legitima, sim, como nosso Salvador da humanidade. Apesar de falsos profetas também imitarem alguns desses feitos, mas também o Messias seria legitimado por estes sinais. Bom, queridos, ele também aponta Zacarias 13, 6, onde diz que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Segundo esse líder do vídeo, no original é ferido no peito. Tudo bem, vamos dizer que aqui esteja, fui ferido no peito na casa de meus irmãos, segundo o que ele menciona na Bíblia de Jerusalém está assim. Ok, vamos dizer que ele foi ferido no peito. O livro de Isaías 53, verso 5, diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído. É muito mais que um ferimento no peito. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se não me engano, para quem já assistiu o vídeo A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, onde é retratado como se puniam os prisioneiros dos romanos ou dos líderes religiosos naquela época, ele foi escorraçado com um chicote, com azougue de várias pontas de ferro. Ele foi totalmente dilacerado. O seu peito também foi ferido. Todo o seu corpo, sua testa ferida com coroa de espinho. Seu lado foi perfurado com uma lança, suas mãos e pés foram perfurados. Então tudo bem que seja o peito ferido. Ele foi ferido no peito, ele foi ferido no rosto. Arrancaram sua barba, bateram nele com uma cana, espancaram ele, cuspiram nele. Todo o sofrimento que pode ser imaginado a um ser humano foi infligido sobre o nosso Salvador. Bom, aí eles utilizam também Mateus 1,23 com uma discrepância até meio infantil, incoerente, para dizer que no original, quando o profeta fala que a virgem conceberá e dará à luz um filho, na verdade no original é uma moça. Que seja uma moça, né? Até porque quando nós queremos, até nos dias de hoje, se referir a uma virgem, nós utilizamos o termo moça. Essa jovem ainda é moça, ou seja, ela ainda é virgem. A própria Torá ratifica essa ideia quando fala que a viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas a virgem do seu povo tomará por mulher, ou seja, a moça se tomará por mulher. É isso repetido diversas vezes, associando virgem à moça. Então isso não é um argumento plausível para invalidar o ministério do Messias. Aí, queridos, terminando,
Se tratando de Isaías 53:9, que é um capítulo irrefutável, absolutamente, esse falso líder religioso ainda encontrou uma razão. Segundo esse líder religioso no original, o texto está ao contrário. Quando diz, puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Então, segundo ele, seria o inverso. Seria sepultura com o rico e na sua morte com os ímpios. Bom, o que isso quer dizer? Simplesmente nada. A sepultura dele foi com os ímpios também, no meio de ímpios. Sua morte no meio de ímpios. E se o Messias que veio há 2000 anos atrás não cumpriu isso, quem cumpriu isso? Talvez o falso Messias que estará vindo aí pela frente, é isso que esse movimento preconiza, querendo invalidar os textos das escrituras mais claros, que mostram que assim como Yosef no Egito foi preso com os malfeitores, Messias também seria preso com os malfeitores. Salmo 22 é muito claro. Suas vestes seriam contadas pelos ímpios, e os gentios estariam conspirando sua morte. Indiferente da sua sepultura ter sido com o rico ou com o ímpio, dá no mesmo. Bom, para finalizar, o último ataque é contra a profecia das 70 semanas de Daniel 9, onde afirma que o Messias que seria cortado, na verdade no original cortado é desaprovado. Bom, senhores, vamos ver o que o profeta Daniel tem a dizer sobre isso. Daniel 9, 25, verso anterior, que eles não leem, diz, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Então, o Messias não é qualquer um, ele é o príncipe, o ungido. Haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No contexto de Daniel 9, é muito claro que no verso 24 a missão seria ungir o Santíssimo, para estabelecer uma justiça eterna, seria para cortar as transgressões, pôr um fim nos pecados. Então tudo isso é um processo que o Messias realizou. Tudo isso é um trabalho de salvação que o Messias se encaixa perfeitamente, e não um rei qualquer, como eles afirmam que foi Agripa, ou o anticristo, ou qualquer outro indivíduo. E isso está claramente até retratado nas Escrituras. Digamos que ele foi desaprovado. Digamos que o povo da época o desaprovou, ou digamos que até mesmo o próprio pai o desaprovou. Até isso tem uma explicação. O Salmos 22:1 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? E o Messias profere na cruz, ou profere no madeiro. Em Mateus 27:46, e perto da hora nona exclamou Yeshua em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se o Messias foi desaprovado pelo Eterno, foi por causa dos nossos pecados. Então, claramente, foi para o fim da nossa salvação, com o propósito de nos redimir, de nos reunir novamente ao Pai, como o apóstolo Paulo explica, que ele se fez pecado por nós para que a sua justiça se tornasse a nossa justiça. Meus queridos, não se deixem enganar pelos falsos mestres, os falsos profetas. Fique atento, não dê crédito a ninguém que nega as Escrituras, seja o Antigo, o Novo Testamento, mas persista, guarde a fé, porque a tua coroa é certa. Ok? Deixe seu like no vídeo, compartilhe. Até um próximo.